Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Hoje, a gente mergulha na história de Edwin Lewis, um nome super conhecido, né? É, Principalmente por Escrava Isaura. exato. Aquele galã dos anos 70. Isso, mas assim, por trás do ator tem uma trajetória pessoal bem particular, sabe? Com certeza. A gente se baseou numa entrevista recente dele para o videocast Papagaio Falante. E vamos investigar como ele construiu uma vida, digamos, fora da caixinha. Fora dos padrões esperados, né? Totalmente. É. A escolha pela solidão, a decisão de não casar, e ainda assim ele formou uma família bem singular. Uhum. Nossa missão aqui é tentar entender, assim, as nuances dessas escolhas. Como ele chegou nesse caminho. Exatamente. E o que eu acho mais interessante é analisar esse contraste, sabe? Entre a figura pública, o galã que todo mundo via, Sim. e essas escolhas tão privadas que, nossa, desafiaram muito as convenções sociais. Da época e até hoje, né? Verdade. Então, vamos focar em como ele buscou essa autenticidade e formou laços familiares de um jeito muito, muito próprio. Quase um roteiro alternativo de vida mesmo. Ok, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. Aos 78 anos, o Luizy fala com uma franqueza impressionante, né? Sobre preferir a solidão desde criança. É verdade. Ele até se descreve como muito estranho. Chega a lembrar de dizer para a mãe, olha, se eu tivesse aptidão, eu seria padre. Forte isso. Nossa, muito forte. Mostra uma necessidade, assim, quase visceral por espaço pessoal, né? Exato. E isso levou à decisão consciente mesmo de nunca se casar. O que é essa recusa inicial ao modelo tradicional? O que ela diz pra gente? Olha, diz muito sobre uma busca por coerência interna, eu acho, acima de tudo. Ele mesmo fala, né, dessa recusa ao que ele chama de o que a sociedade manda que seja para ser feliz. Uhum. Ele até menciona que teve um relacionamento sério de 2 anos, mas que não funcionou bem. Parece que isso solidificou essa visão, sabe? De que o casamento formal, com as expectativas todas, A rotina, né? isso, a rotina, não era o caminho dele para a felicidade. É uma afirmação de autonomia muito potente, ainda mais vindo de alguém com tanto destaque, né? Devia ter uma pressão social ali. Imagina. Pra seguir o script, né? Casar, ter filhos, o pacote completo. Exato. E ele basicamente questionou a própria definição de sucesso pessoal, que era imposta. E é bem aí que a história dá aquela guinada surpreendente. Pois é, apesar dessa aversão clara ao que ele via como aprisionamento das relações formais, o Luizier realizou um desejo antigo, ter uma família. Uhum. Ele não casou, mas achou outro jeito. Adotou o único filho, Cláudio Andrade, que também é ator, hoje tem 41 anos. Como que essa escolha, que parece contraditória com a busca por solidão, como ela se encaixa nisso tudo? Parece uma contradição à primeira vista, né? Mas talvez o que revele é que o desejo dele não era pela ausência total de laços, Ah, interessante. mas sim pela ausência de certos tipos de estruturas, de obrigações que ele talvez associasse ao casamento tradicional. E a forma como essa paternidade aconteceu é muito reveladora disso. Conta mais. Ele conheceu o Cláudio ainda menino, com 7 anos, mas o vínculo mesmo, forte, se estabeleceu bem depois, quando o Cláudio tinha uns 19 anos, sabe? Estava numa encruzilhada. Sei. Saindo do seminário, querendo ser ator, meio perdido na vida, aí o Luiz procurou a família biológica, ofereceu apoio e convidou o Cláudio para morar com ele. Foi um acolhimento ali. Nossa, que sensível. Então não foi aquela adoção tradicional logo de cara. Não, não foi. Foi uma construção bem gradual. Entendi. E essa relação pai-filho foi se estabelecendo organicamente, então. O Luiz foi padrinho de casamento do Cláudio, esteve presente. Exato. E eles contam que essa coisa de se chamar de pai e filho surgiu quase que por acaso, para simplificar na hora de apresentar um para o outro por causa da diferença de idade, que causava estranheza se fossem amigos. É curioso isso, né? Muito. Mas aí eles perceberam que aquilo refletia o sentimento real que tinha ali. A frase dele sobre o Cláudio é muito forte. Você não pode imaginar o quanto ele é importante para mim. Ele veio completar uma coisa que me faltava. Impactante. Isso meio que redefine o que faltava pra ele, né? Não era necessariamente um casamento. Era essa conexão profunda. Precisamente. Ilustra perfeitamente a formação de um núcleo familiar baseado na escolha, no afeto, no acolhimento e compreensão, como ele mesmo diz. Sim.
E não na biologia ou num contrato matrimonial, né? Essa adoção mais tardia, a forma como a relação evoluiu, mostra uma dinâmica familiar super funcional, significativa, moldada pelas necessidades e desejos deles, sabe? Não por um modelo externo. Faz todo sentido. Se a gente amplia o olhar, é um exemplo muito concreto de como a definição de família pode ser fluida, né? Centrada no suporte mútuo, no reconhecimento afetivo, independente da estrutura formal que ela tenha. É a função da família sendo priorizada sobre a forma. Easy, ela desafia muito as nossas ideias preconcebidas, né? Sem dúvida. Sobre, por exemplo, a compatibilidade entre precisar de espaço pessoal e, ao mesmo tempo, querer uma conexão profunda. Sobre as muitas formas de se construir uma família, ele parece ter achado um caminho muito autêntico, Totalmente autêntico. mesmo que completamente fora do script que se esperava para um galã da geração dele. Fica a reflexão, né? Para todo mundo que acompanha a gente. Até que ponto essas convenções sociais ainda nos pressionam, mesmo que de forma sutil, a seguir certos roteiros de vida afetiva? Boa pergunta. E, talvez mais importante, o que realmente define uma família que funciona? Que nutre? Que apoia seus membros de verdade? A história do Luiz sugere que a resposta pode ser bem mais ampla, bem mais personalizada do que a gente costuma imaginar. Ela pode residir na qualidade dos laços, nesse sentimento de pertencimento, seja qual for a configuração que essa família tem.